Olá, tudo bem? Espero que sim. GGRC11. Pessoal, vamos analisar o relatório gerencial desse fundo imobiliário de logística, líder em resultados. Vamos ver como é que ele se apresentou no último mês. Ok, pessoal, antes de nós apresentarmos aqui o relatório do GGRC11, vou deixar aqui em cima nos cards aqui o último vídeo que eu fiz sobre o GARI 11. O pessoal tem elogiado bastante, ficou muito bom e eu peço vocês também aí, né, que assistam esse vídeo para vocês poderem deixarem aqui embaixo nos comentários também o que vocês acharam tanto desse vídeo agora que estou gravando do GGRC11, como lá também no GARI 11. Vamos então aos dados aqui do GGRC11, onde na data de hoje, dia 6 de janeiro, ele está cotado a R$ 9,58, ele está com um PVP de 0,74, ou seja, com 26% de desconto. Com relação a seus dividendos, ele pagou em novembro de 2024 10 centavos, em dezembro de 2024 10 centavos, e agora em janeiro de 2025 ele pagou 0,095, ou seja, 9 centavos e meio. Esse pagamento vai ser feito dia 9 de janeiro. Pessoal, já vamos deixar bem claro aqui, né? O pessoal fica assustado, né? Meu, baixou os rendimentos, vou vender meu fundo. Calma, gente. Por quê? Porque esses 10 centavos aqui, eles eram valores que estavam sendo distribuídos extraordinários em função de negociações de venda de ativos passadas. O guidance, na verdade, de rendimentos era 0,091. Ou seja, no mês de janeiro agora que ele está pagando apenas os rendimentos, né, dentro do guidance já estabelecido, ele já subiu de 0,091 para 0,095, ou seja, teve um aumento aqui em torno de 4,5%, tá? Então, na verdade, ou seja, os dividendos entregues agora estão entregando mais que dezembro, só que não tem mais aquela parte que era extraordinária, né? Temos apenas aqui os proventos efetivamente do fundo, tá? Então, não se enganem porque baixou que acha que os rendimentos caíram. Não é isso que aconteceu. Por isso que é bom nós entendermos, né, exatamente o que está acontecendo. Por isso nós vamos explicar bem lá no relatório gerencial, tá? Aqui o gráfico da cotação padrão, né, onde ele vinha aqui em janeiro de 2024 aqui cotado em torno de 11,20, 11,30 aproximado. Alguns momentos aqui chegou a ultrapassar o 11,50. Aí em maio caiu um pouco, chegou por volta aqui dos 11,10,70 mais ou menos. E a partir de outubro para cá, né, como todos os outros fundos imobiliários, ele caiu bastante, né? Em função aí dos problemas aí com relação à taxa de juros, tal, enfim, ele chegou no mínimo aqui cotado a R$ 9,15. Depois ele retornou, chegou nesses patamares aí, né, de quase R$ 10 de novo, 9,80 tal. E hoje ele está um pouco mais abaixo disso aí, né? Conforme nós já vimos anteriormente. Ok, aqui então o gráfico dos dividendos, né? A gente vê que ele é um fundo que paga recorrente, né? Os dividendos. Então temos aqui, em alguns momentos aqui ele pagava 10 centavos, aí baixou para 9 centavos, subiu novamente para 10 centavos. Hoje ele está aqui a 0,095, 9 centavos e meio. Aqui no investidor 10, tá? Nas barras ele não mostra aqui os quebrados, né? Então é só em 1 centavo, né? Mas na verdade, então, essa última barra aqui ela seria um pouquinho abaixo, ela estaria aqui entre o 9 e o 10, né? Mas aqui ele não mostra, tá? Mas na realidade ela pagou apenas 9 centavos e meio, tá? Que estaria bem no meio, esse última barra aqui. Então, excelente pagador, né? E realmente com ótimas perspectivas aqui para o ano de 2025 também. Calculando então a rentabilidade desse fundo, né, com o último dividendo pago aqui de 9 centavos e meio, dividido pela cotação atual 9,58, nós temos uma rentabilidade ao mês aqui de 0,99% ao mês. Fazendo então aqui a conversão das taxas, nós temos 0,99% ao mês, isso equivale a uma taxa de 12,55% ao ano. E o bom aqui dos fundos imobiliários, né, pessoal, que isso é isento de imposto de renda, né? Então, comparando então com o investimento que rende 100% do CDI, nós temos aqui basicamente 10,32% ao ano, desde que esse investimento fique investido por 2 anos, né? Estamos abatendo aqui o imposto de renda de 15%. Isso dá ao mês 0,82% ao mês. Comparado então, né, nós temos praticamente aqui quase 0,2% de diferença, né, aqui a mais, né, em favor aqui do GGRC11 comparado então com um CDB que rende 100% de CDI, né? Um excelente investimento. Além do que você está com um fundo, né, com praticamente 25% de desconto, né? Ou seja, você consegue ter no futuro também, com certeza, uma valorização das cotas também, né? Ok, pessoal, vamos calcular então aqui o Magic Number, né, desse fundo imobiliário. O Magic Number, ou o número mágico, né, só relembrando aqui, é a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, apenas com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota. Assim eu faço a bola de neve crescer, né, com o auxílio aí dos juros compostos, né?
Então, o Magic Number para esse ativo é 9,58, que é a cotação atual, dividido por 0,095, me dá 101 cotas. 101 cotas vezes 9,58 me dá R$ 967,58. Então, esse é o investimento que eu tenho que ter, né, para conseguir comprar essas 101 cotas. Ok, pessoal? Então, seria isso com relação aos dados do fundo aqui. Vamos passar agora, então, para o relatório gerencial, para que a gente possa entender um pouquinho mais aí desse fundo. Ok, pessoal, vamos analisar então o último relatório do Fundo Imobiliário GGRC11, que é o de novembro de 2024. Algumas informações do fundo aqui. Esse fundo, então, ele teve início em 2017. O valor patrimonial da cota é R$ 11,35. Isso é um patrimônio líquido em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais aproximado, né? A cota de mercado no final de novembro fechou a R$ 10,08. Cotistas. No final de novembro, então, tinha 139.543 cotistas. Volume negociado mensal 34,5 milhões, então passa de 1 milhão negociações diárias. Taxa de administração e gestão 1,5% ao ano. Taxa de administração e gestão 1,10% ao ano. Ele já fez 8 emissões de cotas, né? Conforme já falamos antes, ele entregou um dividendo de 10 centavos referente ao mês de novembro, né? Algumas notícias que vincularam referente a esse fundo diz que o BTLG11 concluiu a venda de imóvel Ambev Santa Luzia para o GGRC11. Da mesma forma, também o GGRC11 conclui a compra de galpão do BTLG11 e passa a ter direito ao aluguel integral. Então, o fundo encerrou a 8ª emissão de cotas também no dia 2 de dezembro de 2024. Algumas informações importantes aqui nos comentários iniciais. Em novembro foi distribuído, então, 10 centavos, um yield de 1%, e o equivale a 11,9% anualizado. A cota de fechamento era R$ 10,08, né, de novembro, no caso. Que o volume médio diário negociado das cotas a mercado secundário, 1,8 milhões diários negociados. Quase 2 milhões. Aqui fala que a base de investidores alcançou 139.343 cotistas, porém hoje, né, hoje já dia 6 de janeiro, já estamos em 132 mil, então caiu um pouco, né? Aí no final do ano, dezembro foi um mês bastante complicado para os fundos imobiliários, né? E com o aumento da Selic também, vários investidores aí saíram, né, dos fundos imobiliários e foram para a renda fixa. Então, por isso teve essa queda aqui em torno de quase 7 mil cotistas a menos aí, comparado com a data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 6 de janeiro de 2025, né? Aí ele fala aqui da macroeconomia, sobre a vitória do Trump, ele fala sobre a questão também da situação fiscal do Brasil atual, que o IFIX teve uma queda, que o Ibovespa teve uma queda, enfim, que todos já falam e todos já estão cientes também, né? Ele fala aqui que em relação ao GGRC11, em novembro recebemos aluguel ajustado de Americanas, além dos aluguéis integrados dos ativos adquiridos do SNLG11, e que os aluguéis da Ambev Santa Luzia, Aptiv, Arliquid e Emils passarão a ser devidos integralmente ao GGRC11 a partir de dezembro de 2024, e que o prorata vai ser desde o dia 12 de novembro, mais aluguéis chegando aí para o próximo mês de dezembro no caso, né? Ele traz algo interessante aqui que diz o seguinte, ó, para o primeiro semestre de 2025, estamos revisando o nosso guidance base de rendimentos para 0,095 por cota, ou seja, 9 centavos e meio por cota, né? Sem considerar eventuais não recorrentes. Bom, pessoal, aí você deve estar se perguntando, né? Mas como 9 centavos e meio se ele vem pagando sempre 10 centavos? É que esses 10 centavos já eram, uma parte era distribuição extraordinária, né? Então, o guidance de dividendos era 9 centavos e 0,091. Ele traz aqui com relação ao primeiro semestre de 2025, né? Ele já traz aqui um guidance base de rendimentos que vai ser de 0,095, ou seja, 9 centavos e meio por cota, sem considerar eventuais não recorrentes. É importante, né, pessoal, que muitos podem se perguntar, mas ele já não estava pagando 10 centavos por cota? Estava, só que aqueles 10 centavos, especificamente, ele tinha receita receita extraordinária lá dentro, né? Então, que não iam ser recorrentes, né? Então, na verdade, o guidance anterior era de 0,091. Então, de 0,91 para 0,095, que é o que está sendo anunciado agora, isso está um aumento aí de 4,3% a mais aproximadamente. Então, na realidade, está tendo um aumento aqui, né, nos dividendos. Pode ser que ele não pague mais os 10 centavos. Pode ser que ele caia para esse 0,095, ou seja, 9 centavos e meio, né? Mas está dentro da normalidade do fundo aqui, né? Ele traz aí que esse rendimento aí em um yield anualizado de 11,3%, com base na cota de mercado, e 10,04% com base na cota patrimonial. Ambas no fechamento do mês de novembro de 2024, né? Sendo o maior yield sobre VP
do segmento logístico industrial, que é o caso aqui do GGRC11, né? Então, é o que está pagando mais aqui de todos os fundos imobiliários na área de logística, né, e industrial. Uma coisa interessante que esse fundo faz, pessoal, são as visitas técnicas. Olha só que interessante. Durante o mês de novembro, a nossa equipe de engenharia e portfólio realizou visita técnica em 2 ativos do portfólio. O Eagle Bergman, né, localizado na rua Antônio Flamingo, em Valinho, São Paulo, e o Aptive, no Espírito Santo do Pinhal, São Paulo também, né? Olha só, as visitas tiveram como objetivo realizar acompanhamento imobiliário, onde foram avaliados os serviços de manutenção efetuados no imóvel, verificar a conservação do edifício e os serviços de garantia. Então, olha que interessante, né? Então, eles alugam os imóveis e tal, mas periodicamente eles passam nesses imóveis para ver como é que está a conservação, a manutenção preventiva, enfim, né? Para ver se o imóvel está sendo bem cuidado, né? Na verdade, quem é cotista é dono de parte desse imóvel, então, e quer que os imóveis estejam sempre bem cuidados, né? Então, ótimo que eles fazem esse tipo de visita técnica, né? Que dá realmente bastante segurança para os cotistas aí, né? Com relação à conservação desse imóvel. Aqui então está a foto, né? Desses imóveis, desses 2 imóveis, o Eagle Bergman e o Aptive. Com relação às obras em andamento, o Todimium, ele está basicamente aqui 45% da estrutura pronta e cobertura 8%, tá? Então em fase de construção, então 30% concluído, né? Falta 70% ainda. Santa Cruz fase 2, basicamente aqui ele está em canteiro de obra e terraplanagem ainda, ele está bem no início ainda, né? Na parte inicial mesmo, então 5% apenas concluído, né? Tem muita coisa ainda para pendente, no caso, né? Uma coisa que ele traz também aqui são as perguntas e respostas dos cotistas, né? No decorrer do mês. Então, algumas perguntas aqui que são interessantes, até que a gente possa discutir aqui também, né? Como a gestão vê o fato do mesmo aumentando dividendos e o valor das cotas tem caído? Então, aqui é aquilo que todos os outros fundos também, né? Tem vários outros fundos também que tiveram aumento de dividendo, mas a cotação caindo, né? Isso aí é uma questão mais macro da macroeconomia, questão de juros e tal, já foi discutido várias vezes aqui também, né? Então, isso não é especificamente do GGRC11, né? Todos os fundos estão com essa mesma característica nesse momento. Outra pergunta aqui, com as novas aquisições, os dividendos vão aumentar? Então, é o que ele fala aqui, né? Tanto vão aumentar que já aumentaram, né? Então, aqui, agora o gás aqui passou para 0,095, que antes era 0,091. De acordo com as possibilidades, se tiver algo que não seja recorrente para frente, pode aumentar também, né? A pergunta 3 aqui, né? O rendimento de 10 centavos por cota será mantido? É a mesma pergunta de antes, na verdade, né? Então, assim, 10 centavos por cota, uma parte dele era não recorrente, certo? Era algo extraordinário, né? Agora, o recorrente ele passou de 0,091 para 0,095. Então, acabou aumentando ainda, né? O que não é garantido que vai conseguir entregar ainda os 10 centavos. Mas mesmo assim, 0,095 é um excelente dividendo, né? Outra pergunta que fizeram aqui, né? No curto prazo, a gestão tem em vista novas aquisições ou desinvestimentos ou ampliações de outros imóveis do portfólio? E responderam. Continuamente estudamos aquisições e desinvestimentos dos ativos do portfólio com o objetivo de destravar o valor para os cotistas do GGRC11. Então, assim, dá para ver que, né, que é uma gestão bastante ativa, né? E que sempre o que for melhor para o fundo eles vão estar fazendo, né? É o que eles deixam bem claro aqui. E que eles têm também o foco, né, em finalizar, né, as ampliações aí que eles já estão fazendo, né? Então, tenta abrir muita frente também e não concluir nenhuma, né? Em relação à DRE do fundo, então, em novembro aqui, ele teve de receita 12 milhões e 600 mil, comparado com outubro, que era 11 milhões e 100, despesas 2 milhões e 564 mil, comparado com outubro, que era 1 milhão e 844 mil. Então, resultados antes da distribuição, 10 milhões e 42 mil, comparado com outubro, que era 9 milhões e 318 mil. Ele reteve em caixa ainda 537.962 e no outro mês de outubro ele tinha retido em caixa 1 milhão e 261 mil. Ou seja, ele distribuiu então 10 milhões e 580 mil, acima do que ele teve de resultado, né? Então já pegou um pouquinho da reserva que tinha, para manter esse mesmo 10 centavos ali, né? Aqui ele traz então o gráfico de distribuição de resultados e dividend yield, né? Onde aqui em novembro então ele distribuiu os 10 centavos, isso deu um dividend yield em torno de 1,01%. Hoje, dia 6 de janeiro, a cotação nesse momento ela está R$ 9,76. Nessa cotação, ele distribuindo, né, exatamente os 0,095, ou seja, 9 centavos e meio, dá um dividend yield aqui de 0,97, então um pouquinho abaixo de 1%, né?
hoje em janeiro. Se ele manter os 10 centavos, vai continuar ainda, né, os mesmos 1%. Aqui embaixo tem um comparativo de rentabilidade, o dividend yield do GGRC11, o dividend yield, né, médio dos fundos pares, aqui NTNB, né, do Tesouro Selic. Então, basicamente aqui o GGRC entregou 11,9, os fundos pares 10,5 e o NTNB 6,9. Então ele está mais de 1% acima, né, dos fundos pares aí, no caso, que estão relacionados a ele, né? A performance do fundo aqui, ele traz aqui em azul mais escuro aqui em cima é o GGCR, o IFIX é o roxinho aqui, né? E o amarelinho aqui embaixo é o PCA. E aqui em cima, né, esse azulzinho mais claro é o CDI, né? Tá tendo aqui uma leve aumento aqui em relação ao GGCR, né? Em função das novas taxas de juros também, né? Aqui embaixo ele traz a rentabilidade desde o início, então o IFIX rendeu 54,10%, o GGCR 75,8%. E o CDI bruto, né, 78,81. Só que CDI sempre as aplicações, por exemplo, no fundo de renda fixa ou no próprio Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, você acaba tendo que pagar imposto de renda, né? Então, 2 anos de imposto de renda equivale a 15% de imposto, né? Então, tirar 15% disso aqui, fica 67% já batendo imposto de renda. Então, comparado aqui com o GGCR, né, nós temos também aqui um diferencial. Lembrando que aqui tem valor da cota e rendimento, né? O isento de imposto de renda é apenas em cima do rendimento, né? Nas cotas, quando você vende com lucro, você acaba tendo que pagar também 20% de imposto de renda, né, sobre o lucro auferido. Traz também aqui o volume mensal e a cota de fechamento, no caso em novembro, fechou 9,98 em novembro, né? E aqui o volume aqui 35, vem se mantendo aqui basicamente nesse patamar de 34 a 37 mais ou menos milhões por mês de negociação, né? Pega ainda nesse fundo as concentrações, né? Nós temos aqui, vou dar um zoom um pouquinho aqui, Americanas aqui com 16%, né? Bastante concentrado nas lojas americanas. Temos aqui a Ambev, né, com 13%, mas lembrando que isso aqui já está diminuindo, porque nós temos aqui, no mês foi isso, né? Agora aqui, no semestral, por exemplo, a Ambev já foi quase 16%, hoje está em 13%. Americanas, ela já foi praticamente 20%, hoje está em 16%. Então, com esses novos imóveis, novos inquilinos, né, acaba então pulverizando mais essa questão aí, né, das concentrações, né? Aqui fala sobre a alavancagem do fundo, basicamente, né? Então, de imóveis, 1,58 bilhões, disponibilidade mais aluguéis a receber de fundos imobiliários em torno de 120 milhões, de passivo, né, de obrigações aqui 233 milhões mais 96 milhões, isso aqui dá em torno de 20% mais ou menos de alavancagem, tá? Aqui está todos os CRIs aqui, no IPCA mais 8, IPCA mais 7, até IPCA mais 9,5 aqui. Então, são taxas, não são tão baixas, né? Mas o fundo vem desenvolvendo bem, né? Mesmo com essas taxas aí. Então, o patrimônio líquido do fundo aqui, 1 bilhão 388 milhões, né? Quase 1 bilhão e 400 milhões. Aqui, então, no fechamento de novembro, nós tínhamos aqui quantidade de cotistas em torno de 139 mil cotistas. Como eu falei, né? Hoje, em janeiro já, nós voltamos aqui para 132 mil cotistas. Chegamos lá nos patamares de agosto novamente, né? É aquilo que eu já expliquei, né? Então, muitos cotistas aí saíram dos fundos imobiliários aí final do ano e foram para a renda fixa, né? Renda fixa pagando aí IPCA mais 6, IPCA mais 7, quase 8 aí, realmente fica complicado, né? Então, realmente aconteceu bastante isso. Por isso que as cotas caíram tanto também, né? Muitas vendas, o pessoal vendeu, o preço despenca, né? 35% dos cotistas, eles estão no estado de São Paulo, basicamente, né? O restante está bem pulverizado aí em outros estados. Aqui são os cronogramas de reajuste dos aluguéis, né? Onde nós temos aqui 12,38% da receita referente aos aluguéis vão ser reajustados agora em janeiro, fevereiro 8,88%, abril 8,62%, ou seja, em torno de 30% mais ou menos da receita de aluguel do fundo vai ser reajustado até abril, né? É bastante interessante também. Aqui só mostra a tipologia do fundo, então basicamente aqui 57% é logístico, 22% é industrial e próximo de 20% híbrido, né? É mais concentrado então nas atividades de comércio varejista, 28%, alimentos e bebidas 19%, máquinas e equipamentos 17%. O restante está distribuído aqui
em outras atividades. Com relação aos índices de reajuste, 96% dos contratos é IPCA, 9% dos contratos têm vencimento agora em 2025, depois 31% em 2027, 12% em 2028 e o restante de 2029 para cima, né? Mais da metade. Ele traz aqui alguns indicadores de mercado, né? Ele traz aqui o fundo ele está então, com uma ocupação de 100%, ou seja, 0% de vacância. Ele diz aqui que os preços médios de locação do fundo está abaixo de 23,86% do mercado. Então, o preço médio de locação do fundo aqui é 21,09 e aqui o preço de mercado é 27,70. Porém, o mercado ele está com uma vacância de 10% a média e eles aqui estão com 100% de ocupação. Então, uma coisa acaba balanceando de outra, né? E até é bom para evitar que os inquilinos acabam saindo, né, de um lugar para o outro em função do valor do aluguel, né? Então, aqui é mais fácil um inquilino sair de um aluguel desse aqui que paga R$ 27,70 e vir para o dele que é R$ 21,90 do que ao contrário, né? Então, isso aí é bom também. Mesmo assim, ainda conseguindo gerar resultado, né? Aqui mostra a localização dos imóveis, concentrado na região sudeste e sul. Aqui todos os clientes, grandes clientes, né? Grandes inquilinos, Ambev, Hering, Suzano, Santa Cruz. Ok, pessoal, então seria isso. GGRC11, resumindo, né? Um fundo bem interessante também. Um fundo de logística é o que mais está pagando dividendo hoje. Grandes possibilidades de crescimento e vem mantendo aí, né? Um dividend yield na faixa de 1%. Lembrando, né? Que fundo de tijolo, além dos dividendos pagos, você tem boas possibilidades de valorização na cota em função da valorização do patrimônio. Então, mais uma opção para vocês estudarem, baixar o relatório. Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, né, pessoal? São estudos, análises que a gente faz aqui para que cada um possa tomar sua decisão, se achar que é interessante ou não, né? Para entrar ou sair desse fundo ou aumentar sua posição. É isso então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, peço que se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilha e até o próximo vídeo. Muito obrigado.